Se você vem de uma linguagem como PHP, que tem tipos como int e float, e só usa um único tipo para representar todos os números possíveis, deve ter achado um pouco estranho que na maioria das outras linguagens isso não funciona assim. Em Java, C ou Rust, por exemplo, você tem variados para a representação dos números. No Java, você tem o byte, o short, o int e o long. Já no C e no Rust, isso é ainda mais explícito, pois você tem os tipos acompanhado do tamanho do espaço que eles ocupam na memória. No caso do Rust, por exemplo, você tem o 8, o 16, o 32, o 64 e assim por diante. Eu sempre achei que isso acontecia porque você precisa de menos espaço para guardar um dígito na memória, não é? Agora, se você tem um número grande com vários dígitos, como 1 milhão ou mais, você precisa de mais espaço para guardar ele na memória. Então faria sentido que a gente tivesse várias graduações de tamanhos para representar esses números de forma mais acurada na memória, e não gastar um slot gigantesco para botar um número pequenininho. Acontece que em linguagens como o Odin e a Hex, que são linguagens novas focadas em baixo nível de memória, performance e etc., tem um tipo que me deixou curioso quando eu dei de cara com a documentação dessas novas linguagens. O Odin, por exemplo, eles têm o Boolean size. Até então faz sentido a gente ter o int em vários tamanhos, ou float em vários tamanhos, mas o Boolean em vários tamanhos? E isso nos leva à pergunta de hoje: por que o sized booleans existe? Afinal, verdadeiro ou falso é apenas 1 ou 0 na memória. Então eles ocupam apenas 1 bit de armazenamento. Então por que diabos você gastaria 32 bits com isso na memória? Para explicar visualmente, poderíamos ver que precisamos representar o 0 ou o 1 na memória, ou seja, o verdadeiro ou o falso. Isso ocupa apenas 1 byte, ou seja, estamos gastando 4 bytes de memória, porque cada byte pode até ter 8 bits. Mas para ter um Boolean 32, o mesmo ocupa 4 bytes da memória. E isso seria um desperdício enorme, pois estaríamos gastando muito mais além do necessário utilizado. Então, por que realmente faríamos isso? Essa é uma questão que envolve vários conceitos de programação de baixo nível, de como a memória funciona. O primeiro deles é o layout de memória. A memória, na prática, são vários quadradinhos e cada um pode ter um valor, no caso representado por um bit, que é 1 ou 0. Só que as CPUs não leem os bits de forma unitária, porque isso seria muito lento. O que acontece é que elas agrupam vários bits no que chamamos de word e leem esse word inteiro. Então, eles leem por bloquinhos e não por bit individual. As arquiteturas mais comuns de processadores são a 32 bits e a 64 bits e leem de acordo com o tamanho, 32 ou 64, óbvio. Aqui, para ter um exemplo simples, e se tivéssemos porventura uma CPU com uma arquitetura de 4 bits? Uau, seria um avanço. O tamanho da palavra dela seria apenas de 4 bits. Então aqui teríamos duas palavras, o primeiro bloquinho nesses 4 primeiros quadrados e o segundo bloquinho nesses outros 4 quadrados. E isso causa uma consequência importante para nós que estamos programando. Por exemplo, se tivéssemos aqui uma struct, tem um char que ocupa 1 bit e um int que ocupa 4 bits, não daríamos só para colocar um seguido do outro na memória, porque eles vão ficar desalinhados. O ideal é que nós tenhamos cada tipo de dado alinhado com seu próprio bloquinho de memória. E isso é muito importante porque quando eles estão desalinhados, como na imagem, para ler esse int, a CPU precisa fazer duas operações de leitura. Ela precisa ler o primeiro bloco, e aí vai ler os 3 primeiros bits do int, e depois ela vai conseguir ler o int inteiro, porque o resto está no segundo bloquinho. Então ela vai precisar fazer uma segunda leitura aqui, o que faz ela, obviamente, gastar mais ciclos de processamento. A solução mais simples para se alinhar isso é cada dado no seu bloquinho. E muitas vezes, para se poder fazer isso, é utilizado um conceito chamado padding. Assim, para ficar cada um no seu quadrado, nós precisamos preencher o lado que não ocupa todo o espaço com esses bits que não significam nada. E assim, o char que ocupa 1 bit mais 3 bits que não valem de nada e que serão ignorados pelo sistema, agora o int fica alinhado, só que apenas em um bloquinho. Então, quando for ler o int, ele vai precisar apenas fazer uma leitura, porque vai ler apenas esse único bloco. Acontece que tanto para fazer uma leitura desalinhada quanto para adicionar o padding, você tem um custo computacional. Então, se por exemplo o char já fosse um desses de tamanho de 4 bits, nós economizaríamos o processamento para fazer esse padding. E como aqui já está alinhado, economizaríamos o processamento de não ter que fazer duas leituras, o que torna mais simples o processo. Então, é por isso que as linguagens têm esse Boolean Sized, porque isso dá mais controle
controle aos programadores para eles poderem alocar o tradicional 1 byte apenas e customizar para o layout do formato de sua memória. Como tem memórias onde o bloco é de 32 e outras que o bloco é de 64 bits, agora você pode facilitar o cálculo do alinhamento com esses diferentes tamanhos de boolean, sem precisar fazer um pad. Então, apesar de eles desperdiçarem muito mais espaço, isso acaba sendo uma decisão técnica que ajuda na performance, e é uma questão que vai muito além de simplesmente só escovação de bit por bit.